Olá, como vai? Tudo bem? Começa agora o segundo ano da disciplina de História do Ensino Médio. Começaremos estudando o período compreendido pelos séculos XVIII e XIX. Durante esse período, o absolutismo e o liberalismo se enfrentam como forças opostas na Europa. Nesse momento, ocorre um crescimento das ideias liberais que faz crescer o nacionalismo na Europa, ao mesmo tempo em que incentiva a busca dos Estados Unidos pela sua independência. Na Europa, veremos as mudanças ocasionadas pela expansão do Império Napoleônico e também a tentativa do absolutismo de reaver sua importância após a derrota de Napoleão. No século XIX ainda, além do absolutismo e do liberalismo, cresciam também os ideais socialistas. Veremos também que durante o século XIX, os Estados Unidos crescem economicamente e expandem seu território. Sobre a história do Brasil, vamos ver os últimos tempos do Brasil colônia e o processo de independência e a estruturação do Estado brasileiro. Continuando com o período regencial. Durante esse período, ocorrem revoltas, algumas querendo a autonomia política e outras a separação do Brasil, e muitas querendo também a abolição da escravidão. Depois continua o Império com Dom Pedro II. Durante seu reinado, ocorreu um certo progresso do Brasil nesta época e também a abolição da escravidão, terminando com a crise da monarquia no Brasil. Veja como esse período também é muito importante para conhecer mais aspectos da história mundial e do Brasil. Portanto, convidamos você para que assista às aulas e estude sempre o que é muito importante. Então, até já! Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um personagem muito conhecido no Brasil, o vaqueiro. A origem do vaqueiro está no contato do colonizador europeu com os indígenas. O vaqueiro é a figura principal de uma fazenda. A vaquejada é uma das festas mais importantes para o vaqueiro nordestino. Antigamente, no sertão nordestino, os animais eram marcados e soltos na mata. Depois de alguns meses, os grandes proprietários de gado reuniam os vaqueiros para juntar o gado marcado. Já no extremo sul do país, o povoamento era formado por mestiços, índios, espanhóis e portugueses. Nessa época, o gado vivia livre e se reproduzia pelas pastagens naturais. Igualmente livre, sem patrão e sem lei, o gaúcho, como era conhecido vaqueiro no Rio Grande do Sul, tornou-se um hábil cavaleiro, manejando com destreza o laço e a boleadeira. Com as fazendas de gado e a modificação da estrutura de trabalho, o gaúcho aos poucos foi deixando de ser um personagem de hábitos mais nômades. Desenvolveu uma sociedade rural com um trabalhador especializado, o peão das estâncias. Essas duas descrições mostram como atividades tão semelhantes são desenvolvidas de forma diferente no nosso país. No ano de 1534, Inácio de Loyola e alguns companheiros fundaram a Companhia de Jesus. Um dos motivos da criação da companhia foi combater os reformadores religiosos. Em 1549, desembarcaram no Brasil colônia o jesuíta Manuel da Nóbrega e mais 4 de seus companheiros. Já em 1553, chegou o padre José de Anchieta. Os jesuítas se espalharam pela América Latina e pelo Brasil, com a missão de catequizar os índios. As missões jesuíticas também ficaram conhecidas como reduções ou aldeamentos, que se espalharam por grande parte do território brasileiro. Como exemplo, temos as famosas reduções jesuíticas no Rio Grande do Sul, onde uma das mais famosas é a de São Miguel das Missões. Santo Inácio de Loyola, que fundou a Ordem Jesuítica, foi canonizado em 1662. A marca dos jesuítas é a dedicação às ciências e aos estudos. Hoje, em todo o mundo, são mais de 2 milhões de estudantes em instituições de ensino jesuíticas.
A coroa espanhola já havia encontrado ouro nas regiões do Peru e da Bolívia, enquanto os portugueses comercializavam, em grande parte, açúcar. Esse produto foi explorado por Portugal durante algum tempo, principalmente no Nordeste brasileiro. No final do século XVII, foi encontrado ouro na região centro-oeste. Hoje, nessa região, situa-se o estado de Minas Gerais. A coroa portuguesa logo assumiu o controle da extração e comercialização do ouro encontrado. A mineração no Brasil contribuiu, entre outras coisas, com o processo de urbanização, isto é, construção de cidades. O deslocamento foi intenso, tanto é que em menos de um século a população daquela região das Minas Gerais passou de cerca de 300 mil habitantes para cerca de 3 milhões, ou seja, um aumento de 900%. Isso aconteceu em virtude da exploração da riqueza dos minérios. Nesse momento, surge uma nova elite brasileira, enriquecida pelos lucros com a mineração, que promoveu e financiou a urbanização daquela região. Até o próximo encontro. Olá, como vai você? Tudo bem? Pois as chamadas revoluções burguesas foram influenciadas, entre outros fatores, pelo pensamento iluminista e pelo pensamento liberal. O iluminismo teve suas raízes no século XVII, mas surgiu com força no século XVIII. O liberalismo foi um movimento intelectual dos finais do século XVIII e início do século XIX. Tanto o iluminismo quanto o liberalismo foram influências importantes para as chamadas revoluções burguesas. As revoluções burguesas abriram o caminho para consolidar o modo de produção capitalista comercial. O iluminismo surgiu na França e defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica, ou seja, aquela visão que coloca Deus como o centro do universo. O iluminismo atacava diretamente o poder das monarquias absolutistas, aquelas que diziam que seu poder era diretamente legitimado por Deus sem participação popular. No século XVIII, vai se impondo cada vez mais a teoria do liberalismo econômico. A ideia central dessa teoria é a defesa da emancipação econômica do livre mercado e da defesa da propriedade privada. Além disso, o liberalismo não concordava com a centralização política do poder, que era outro pilar importante que sustentava as monarquias absolutistas. Durante o absolutismo monárquico, ou seja, os reis que governavam por direito divino, havia uma política econômica conhecida como mercantilismo. O mercantilismo era um conjunto de práticas adotadas pelos reis absolutistas com o objetivo de obter e preservar riquezas. A premissa mercantilista é de que a riqueza da nação é determinada pela quantidade de ouro e prata que ela possui. Nessa época, a Espanha era o país mais rico da Europa, graças ao ouro e à prata que vinham das colônias da América. Mas o atraso dos produtos manufaturados e da agricultura obrigava a Espanha a importar de outros países quase todas as mercadorias de consumo. Importações que eram pagas em ouro e prata, o que fazia a riqueza circular pela Europa. A política econômica mercantilista tinha 3 objetivos: o desenvolvimento da indústria, o crescimento do comércio e a expansão do poderio naval. A meta era obter a autossuficiência econômica e exportar a produção excedente. Durante a Revolução Francesa, no final do século XVIII, um dos partidos mais radicais do movimento foi o Partido dos Jacobinos. Os jacobinos defendiam opiniões revolucionárias ao extremo, nem que para isso fosse necessário o uso da violência. Foi nesse período que surgiu o termo jacobinismo, ou jacobismo, que pejorativamente se referia a quem fosse partidário das soluções revolucionárias extremistas. Os membros do Partido dos Jacobinos receberam esse nome pois se reuniam no Mosteiro de Santiago. Tiago, em latim, significa Jacobus.
Eles eram contrários à monarquia e queriam implantar uma república. Achavam que todos os cidadãos da França deviam ter o direito de voto e eram favoráveis à abolição da escravatura. No Brasil, o termo jacobino foi aplicado nos primeiros anos da República Velha, entre 1889 e 1930. Jacobinos designava os republicanos radicais, que defendiam um governo de caráter popular e autoritário. Após a derrocada do presidente Floriano Peixoto, em 1894, os jacobinos brasileiros perderam força. E até o próximo encontro. Olá, tudo bem? Hoje vamos ver algo sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América nasceram da união de 13 colônias britânicas ou inglesas estabelecidas na costa atlântica da América do Norte. No final do século XVIII, uma guerra contra a Inglaterra garantiu a independência do país. Em 1789, o país adotou uma constituição e assumiu a forma de uma república federal. Desde o reconhecimento da independência pela Inglaterra até meados do século XX, novos territórios e estados foram incorporados. Alguns foram comprados, como o estado da Louisiana, comprado da França em 1803. Outros foram conquistados através de guerras, como o Texas, conquistado do México, em 1836. E outros ainda foram negociados. Isso ampliou as fronteiras daquilo que se constituirá nos Estados Unidos da América, até o Oceano Pacífico. Um dos fatores que influenciou a imigração europeia, em grande maioria para os estados do norte, foi a falta de mão de obra. Porém, essa falta de mão de obra abriu espaço também para o uso do trabalhador escravo, vindo especialmente do continente africano. Os Estados Unidos promulgaram a Declaração de Independência no ano de 1776. O documento estabelecia a independência das 13 colônias americanas em relação à Inglaterra. O documento foi redigido por Thomas Jefferson, com a colaboração de John Adams e Benjamin Franklin. Os líderes do processo de independência dos Estados Unidos foram fortemente influenciados pelas ideias dos filósofos do Iluminismo, como Adam Smith e John Locke. A maçonaria foi um dos grupos que teve grande participação no processo de independência dos Estados Unidos. E a Declaração da Independência Americana foi determinante, entre outras coisas, para a ascensão da burguesia industrial. No ano de 1787, os Estados Unidos promulgaram a primeira Constituição. Princípios desse mesmo documento ainda vigoram e regulamentam muitas instituições até a atualidade. Além disso, o processo político iniciado em 1776 nos Estados Unidos deu origem à República Moderna. Entre 1861 e 1865, uma série de divergências, entre elas sociais e políticas, colocou em lados opostos os estados do Norte e do Sul dos Estados Unidos. Esse período foi conhecido como Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana. No Norte predominava a economia agrícola dos pequenos produtores e a indústria com trabalho assalariado. Já o Sul estava organizado em grandes plantações, principalmente de algodão, cultivadas em grande maioria com o trabalho de escravos negros. Um dos pontos nos quais divergiam os estados do Norte e do Sul era o uso do trabalho escravo. A Guerra de Secessão deixou mais de 600 mil mortos, causou um prejuízo de mais de 115 bilhões de dólares e deixou o sul do país destruído. Mesmo com o fim da escravidão, os negros continuaram sem direito à propriedade agrícola e sofreram
discriminação econômica, social e política. O presidente Abraham Lincoln foi um defensor da emancipação dos escravos. Leia mais sobre isso, vale a pena. Até o próximo encontro. Olá, tudo bem? Atualmente, Napoleão Bonaparte é um dos maiores mitos da França. O nome dele está escrito na história, entre outras coisas, pelas conquistas que realizou. Durante quase 10 anos, ele foi o imperador da França e adotou o nome de Napoleão I. Aos 26 anos de idade, Napoleão Bonaparte recebeu a primeira grande tarefa: comandar o exército francês, que lutava na Itália. O futuro imperador da França venceu muitas batalhas e foi com a vitória sobre a Áustria que ele passou a ser considerado um homem predestinado. Napoleão assumiu o poder na França através de um golpe de Estado, conhecido como Golpe de 18 de Brumário. Ele inaugurou uma nova fase na história da França. Em 1800, fundou o Banco da França e promoveu uma série de mudanças na educação, na administração e na economia também. O poder do imperador Napoleão começou a ruir quando deu ordens para invadir a Rússia. Napoleão foi obrigado a renunciar ao trono de imperador em 1814 e ficou exilado na ilha de Elba. Ainda tentou voltar ao poder, mas foi derrotado na célebre Batalha de Waterloo. 3 dias depois, Napoleão Bonaparte seguiu para outro exílio, desta vez na ilha de Santa Helena, onde morreu 7 anos depois. A causa da morte de Napoleão é até hoje discutida por pesquisadores. A campanha da Rússia foi uma gigantesca operação militar dos franceses e aliados. Sob o comando de Napoleão, elas tiveram grande impacto sobre o desenrolar das chamadas Guerras Napoleônicas e marcaram o início do declínio do Império de Bonaparte. Essa guerra aconteceu porque a Rússia quebrou a determinação de Bonaparte de não manter relações comerciais com a Inglaterra. Esse acordo fazia parte do chamado Bloqueio Continental. Napoleão reuniu cerca de 700 mil homens para lutarem contra a Rússia. Alguns estudiosos afirmam que apenas 37 mil soldados voltaram vivos dessa batalha. Uma das estratégias dos russos foi atear fogo às cidades. As tropas francesas encontraram Moscou em cinzas. Com as cidades incendiadas, as tropas de Napoleão não tinham como conseguir mantimentos através dos saques. Além disso, os russos organizaram guerrilhas para combater o exército francês. Totalmente desorganizadas e fragilizadas, as tropas de Napoleão padeceram diante das tropas e do inverno russo. A Batalha de Waterloo, na Bélgica, foi um combate decisivo entre forças francesas, britânicas, russas, prussianas e austríacas. Napoleão recrutou 72 mil homens às pressas. Já o exército aliado tinha 68 mil homens, comandados pelo britânico Duque de Wellington. A obsessão de Napoleão pelo poder ameaçava toda a Europa. Ele era um grande estrategista militar. Um de seus lemas era: divide e vencerás. E para vencer a Batalha de Waterloo, ele planejou atacar um ponto vital de comunicação entre o exército inglês e prussiano, mas a estratégia não deu certo. A missão do Duque de Wellington era deter Napoleão, e ele conseguiu destruir o exército napoleônico e acabar com 20 anos de carreira de um dos grandes estrategistas militares da história. A derrota em Waterloo custou a vida de 32 mil franceses e a prisão de outros 7 mil. A derrota enterrou de vez o maior sonho de Napoleão: expandir o poder por todo o continente europeu. Até o próximo encontro. Olá, tudo bem?
O século XIX foi movido por uma série de mudanças políticas, sociais e econômicas. Entre essas mudanças, esteve o constante embate entre o absolutismo e o liberalismo. Nesse século, fortaleceu-se também uma nova doutrina econômica e social, o socialismo. Entre outras coisas, o absolutismo pregava o poder absoluto do rei. E o poder era baseado no direito divino de governar, isto é, o poder vinha diretamente de Deus e não do povo. O liberalismo, que vinha do século XVII, pregava, entre outras coisas, a oposição a um governo centralizado e absolutista e também queria menos interferência do Estado na economia. O Congresso de Viena foi realizado pelo Império Russo, Império Austríaco e pelo Reino da Prússia. Aliada a essas potências estava a Inglaterra, o maior representante dos ideais liberais da Europa nesse tempo. Um dos objetivos do Congresso de Viena era retomar territórios perdidos para Napoleão durante as guerras napoleônicas. As nações absolutistas estavam tentando barrar o avanço do liberalismo e dos movimentos nacionalistas na Europa. Contudo, durante o século XIX, o absolutismo vai perdendo espaço e o liberalismo vai se impondo cada vez mais junto aos interesses da burguesia que se industrializava. Tanto o absolutismo quanto o liberalismo, apesar de contrários, fomentavam sentimentos nacionalistas. Desde o século XVI, a identificação de grupos de pessoas a determinados lugares deu origem a um sentimento de nação. A criação de um vínculo de ideias que unia pessoas a seus locais de origem ou moradia. O movimento nacionalista deu origem, entre outras coisas, a uma forma de representação artística que valorizava acontecimentos históricos, o amor, a morte, por exemplo. Esse movimento ficou conhecido como romantismo. Um dos mais importantes pintores do movimento chamado de romantismo foi o francês Eugène Delacroix. Uma das obras mais importantes de Delacroix foi pintada em 1830 e é chamada de A Liberdade Conduzindo o Povo. A Liberdade Conduzindo o Povo foi pintada para comemorar a Revolução de 1830 que aconteceu na França. No quadro, Delacroix pintou uma mulher que representava a liberdade, segurando uma bandeira francesa. Ela está representada com os seios nus, um dos símbolos de liberdade. Junto a ela estão representadas várias camadas sociais do povo francês. O nacionalismo incentivou também os ideais de unificação. Surgiram através desse processo, entre outros, Itália e Alemanha, que não existiam como países unificados até 1870. Um dos personagens que participou do movimento de unificação da Itália foi Giuseppe Garibaldi. Antes de atuar na Itália, Garibaldi participou da Revolução Farroupilha no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Durante o século XIX, fortaleceram-se também as ideias socialistas. Dentre as ideias socialistas, as mais famosas foram as defendidas por Karl Marx e Friedrich Engels, que condenavam, entre outras coisas, a propriedade privada e a propriedade particular dos meios de produção. Até o próximo encontro. Olá, tudo bem? Pois hoje vamos falar do socialismo e é preciso bastante atenção com esse termo. O socialismo foi uma forma de pensamento político-econômico que englobou diversas ideias que tinham como um dos objetivos transformar a sociedade capitalista e liberal. O socialismo moderno foi criado a partir do século XVIII. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, muitos pensadores tentaram colocar em prática as ideias socialistas. No século XX, por exemplo,
o socialismo, conhecido por comunismo, foi implantado em 1917 na Rússia, que na época era o Império Russo. Esse foi o período da Revolução Russa, onde a monarquia foi tirada do poder. Após a Segunda Guerra Mundial, um tipo de socialismo, o comunismo, foi introduzido em países do leste europeu, como Polônia, Hungria, etc. E outras nações também aderiram a esse regime, como China, Cuba e alguns países africanos. O principal pensador do socialismo foi Karl Marx. Em 1991, com a queda da União Soviética, o socialismo em geral perdeu muita influência. Contudo, alguns países ainda mantêm um sistema que prega um tipo de socialismo, como China, Cuba, Vietnã e Coreia do Norte. Karl Marx foi filósofo e economista alemão. Estudou na Universidade de Berlim, onde se interessou pelas ideias do filósofo Hegel. Ao assumir o cargo de redator-chefe de um jornal alemão, Marx procurou descobrir a causa dos conflitos de classes provocados pela Revolução Industrial. Em Paris, Marx conheceu Friedrich Engels, um rico alemão pertencente a uma família burguesa industrial. Apesar dessa posição de destaque, Engels preocupava-se com a situação dos trabalhadores das fábricas. Marx e Engels tornaram-se amigos, sendo que Engels patrocinaria os trabalhos de Marx mais tarde. Em 1848, Engels e Marx escreveram juntos o Manifesto Comunista, que deu origem mais tarde ao que seria chamado de marxismo. A obra mais importante de Marx foi O Capital, onde ele faz uma crítica ao capitalismo e à sociedade burguesa. Marx foi o idealizador do socialismo e do comunismo revolucionário e propôs a derrubada da burguesia através de uma revolução do proletariado. O alemão Karl Marx desenvolveu a teoria comunista moderna a partir de uma análise crítica do capitalismo. Seu objetivo não era uma sociedade ideal. A preocupação de Marx era compreender a dinâmica do capitalismo. Para isso, estudou as origens, a acumulação de capital e a consolidação da produção. Os princípios básicos do socialismo marxista são sintetizados em 3 teorias. A teoria da mais-valia, que demonstrava a maneira como o trabalhador era explorado na produção capitalista. A teoria da luta das classes, que afirmava que a história da humanidade é a luta entre exploradores e explorados. E a teoria do materialismo histórico. O materialismo histórico evidencia que os acontecimentos são determinados pelas condições econômicas da sociedade, como, por exemplo, quem produz, quem detém o capital, que relações se estabelecem a partir daí na sociedade. Estude mais sobre esse assunto, é bem interessante e vale a pena. Até o próximo encontro. Olá, tudo bem? Nesta aula, vamos estudar um pouco sobre os Estados Unidos e veremos alguns aspectos da história desse país, que é ainda hoje uma potência mundial. Durante o século XIX, nos Estados Unidos ocorreram guerras que ajudaram a formar o país, como hoje conhecemos. Além disso, nesse século, o território dos Estados Unidos cresceu bastante. A descoberta de ouro na Califórnia, por exemplo, provocou a corrida do ouro. Milhares de pessoas, vindas de outras partes dos Estados Unidos e também da Europa, foram explorar a região. Isso provocou grandes conflitos com os povos indígenas que viviam naquele local. Muitos deles foram perseguidos até a extinção e outros foram expulsos de suas terras. Outro fator que marcou a história americana no século XIX foi a disputa interna pelo poder entre os estados do Sul e do Norte. Esses estados eram marcados principalmente pela sua divisão social e econômica e também
pela questão da mão de obra escrava, que era maior no sul. Esses conflitos resultaram na chamada Guerra de Secessão, que colocou em lados opostos os estados do norte e os estados do sul. Com o fim da Guerra de Secessão, os vencedores desse conflito começaram a trabalhar para unir o país e prepará-lo melhor para o crescimento político, social, econômico e geográfico. Assim começou a expansão econômica em busca de novos mercados e a busca por novas áreas de investimento. Durante o século XIX, ocorreu também a expansão do território dos Estados Unidos. Em 1862, foi aprovada a Lei de Povoamento, que motivou a vinda de imigrantes europeus para a América. De acordo com a lei, os imigrantes deveriam cultivar terras no oeste norte-americano para ter direito a elas. Essa medida acabou afetando mais ainda as populações indígenas da região. Dessa forma, a expropriação de terras indígenas contribuiu para o crescimento do território dos Estados Unidos. A compra de territórios, como a Louisiana, que pertencia à França, e adquiriram também a Flórida, que era da Espanha. Isto fez aumentar o tamanho dos Estados Unidos. Regiões do Novo México e do Texas, por exemplo, foram anexadas depois de guerra com o México. A vitória de Abraham Lincoln nas eleições presidenciais de 1860 foi um dos fatores que desencadeou a Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Os estados escravistas do Sul decidiram se separar dos estados abolicionistas do Norte, que apoiavam Lincoln. Com essa guerra, foi abolida a escravidão nos Estados Unidos. A guerra terminou em 1865, com a rendição dos exércitos do Sul. O desenvolvimento dos Estados Unidos foi marcado por vários problemas enfrentados pelo governo e pelos imigrantes. O extermínio dos povos indígenas e a ocupação das terras pelo homem branco foi um desses problemas. Cresceu o preconceito contra as populações negras, o que acabou levando à criação de organizações racistas como a Ku Klux Klan. Por outro lado, a história americana também é marcada por sonhos. Os imigrantes europeus foram para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. No final do século XIX, os Estados Unidos já apareciam como uma potência mundial. O país investiu na produção industrial e em novas formas de energia, como a eletricidade. Investiram também na ampliação das ferrovias e da produção agrícola. Os Estados Unidos começaram o século XX como uma grande nação capitalista. Com o final da Primeira Guerra Mundial, já surgem na proa do capitalismo. E após a Segunda Guerra Mundial, disputam a liderança no mundo com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Leia mais sobre esse assunto. É bastante interessante. E até o próximo encontro. Olá, como vai? Tudo bem? No dia 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil em relação a Portugal. Até esse dia 7 de setembro de 1822, o Brasil estava subordinado a Portugal. E no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se separou de Portugal e, teoricamente, se tornou independente. Contudo, o processo de independência no Brasil ficou mais restrito à política, uma vez que as estruturas econômicas e social se mantiveram praticamente as mesmas. A grande maioria da população não desfrutou da condição de independência brasileira.
Segundo muitos historiadores, o processo de independência não contou com a participação popular, pois a história é feita por cada um de nós também. Somos responsáveis pelas mudanças necessárias para o Brasil se tornar verdadeiramente independente. Mudanças na forma como reagimos diante das impunidades, da forma como elegemos nossos representantes, na maneira como reivindicamos nossos direitos e cumprimos com os nossos deveres. Então reflita sobre o papel da cidadania na construção da história do nosso país. Isso é muito importante. Todos os anos comemoramos o feriado de 7 de setembro. Mas o Brasil se tornou realmente independente? Se olharmos à nossa volta, veremos que a resposta é negativa. O Brasil ainda está entre os países com o maior índice de desigualdade social do planeta. Ou seja, enquanto uma minoria concentra em suas mãos terras, dinheiro e poder, a maioria vive com salários insignificantes. A qualidade da nossa educação, apesar de algumas melhorias, é ainda bastante questionável. Além disso, o povo brasileiro, como sabemos, enfrenta diariamente a violência urbana, a precariedade nos serviços públicos, as injustiças sociais, o descaso das autoridades, a corrupção explícita e a revoltante impunidade. Portanto, ainda não podemos comemorar nossa verdadeira independência. Mas podemos, nesse dia, lembrar do quanto falta para nos tornarmos uma nação livre e mais democrática, que trata com dignidade seus cidadãos e é representada por políticos honestos. Assim, o significado do 7 de setembro será muito mais que um simples feriado. Pense bem. As raízes históricas do processo de independência têm relações com o fim do antigo sistema colonial. Durante o século XVIII, eclodiram inúmeros movimentos, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que defendiam a extinção do pacto colonial, ou seja, a obrigação de comerciar apenas com a metrópole portuguesa. Com a vinda da família real para o Brasil, ocorreram muitas mudanças na sociedade da época, principalmente no Rio de Janeiro. Isto acelerou o processo de independência, que teve como ponto culminante a oposição entre os interesses dos portugueses, que organizaram a Revolução do Porto em Portugal, e os interesses das elites brasileiras. O conflito só terminou quando Dom Pedro optou pela ruptura com Portugal, proclamando a independência do Brasil. Agora, o que você acha de complementar seu estudo? É importante ampliar seu conhecimento e a visão sobre a história do país. Tchau e até o próximo encontro. Olá, tudo bem? A primeira Constituição do Brasil foi feita no início do século XIX, durante o primeiro reinado de Dom Pedro I, que aconteceu entre 1822 e 1831. Desde lá, já estavam presentes os três poderes: judiciário, legislativo e executivo. Além disso, naquele período havia um quarto poder, o poder moderador, que dava grande autoridade ao imperador. Durante o primeiro reinado, ocorreram alguns episódios importantes, como a Guerra da Cisplatina. O Brasil perdeu essa guerra e o resultado foi a independência da República Oriental do Uruguai. Também tivemos a crise de sucessão portuguesa e a Noite das Garrafadas. Essa noite foi marcada por uma briga entre setores da sociedade que apoiavam Dom Pedro e aqueles que queriam que ele abdicasse ao trono. Dom Pedro I deixou o trono brasileiro em 1831 e o Brasil manteve as estruturas sociais e econômicas do primeiro reinado, ou seja, uma monarquia apoiada no trabalho escravo e no autoritarismo. Naquele momento, ainda havia uma elite no poder, representada em grande parte pelos produtores de café. Muitos objetos desse tempo encontram-se no Museu Imperial em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Esse museu
merece uma visita. A aproximação com Portugal refletiu no governo de Dom Pedro I. Ele era português e herdeiro direto do trono de Portugal. Com isso, acabou governando o Brasil com o apoio de algumas classes sociais, a quem era vantajoso manter uma monarquia portuguesa no poder. Do lado oposto, ocorreu muita pressão para que ele abdicasse. No projeto constitucional chamado de Constituição da Mandioca, a renda dos futuros eleitores seria medida através da quantidade de terra para a produção de mandioca. Além disso, seriam eleitores apenas os brasileiros natos. Os portugueses naturalizados que apoiavam Dom Pedro I estavam excluídos. Contudo, a Constituição da Mandioca previa um voto censitário, ou seja, votava apenas quem poderia declarar determinada renda. Isso excluía grande parte da população brasileira. Além do mais, essa Constituição não previa mudanças em relação à escravidão. No entanto, a Constituição da Mandioca previa a diminuição do poder moderador, ou seja, da autoridade do imperador, que, se necessário, intervinha nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Dom Pedro I não apoiou essa Constituição. Dissolveu a Assembleia e outorgou, ou seja, impôs uma outra, a Constituição de 1824. Foi contra essa Constituição outorgada que aconteceu a primeira grande revolta no Nordeste brasileiro, a Confederação do Equador. A Confederação do Equador teve como um de seus principais líderes o religioso Frei Caneca, que acabou sendo fuzilado. Um dos objetivos da Confederação do Equador era o de abolir a escravidão. O escravo era tido como um objeto, uma mercadoria. Isso permite a reflexão sobre algumas situações da atualidade. A escravidão foi extinta há muito tempo, mas em alguns casos ela ainda persiste. A escravidão limitava a liberdade no campo do trabalho e também no campo da própria identidade do escravo, enquanto pessoa ou indivíduo. O escravo, depois da abolição, foi jogado na sociedade brasileira, praticamente sem amparo algum. E você acha que hoje em dia somos todos totalmente livres? Discuta com outras pessoas sobre isso e pense bem, pois sobre isto é sempre bom refletir. E até o próximo encontro. Como vai? Tudo bem? O período regencial teve início logo após Dom Pedro I abdicar ao trono brasileiro em nome do filho, Dom Pedro II. Como Dom Pedro II era menor de idade, ele não podia assumir o trono. O Brasil, então, foi governado por políticos regentes. Esse período ficou conhecido como período regencial. O período regencial foi bastante conturbado. Sem a presença física do imperador, deixava de existir, de fato, um poder centralizador. Sem essa centralização, ocorreram diversas disputas políticas, sobretudo entre grupos liberais e conservadores. Em função da falta de centralização política, muitas revoltas separatistas ocorreram no período regencial. Por exemplo, a Farroupilha, no Rio Grande do Sul, a Cabanagem, no Pará, a Balaiada, no Maranhão, a Sabinada, na Bahia. O período regencial se encerrou com o golpe da maioridade. Políticos liberais pressionaram a população para que essa exigisse do Senado a coroação de Pedro II como novo imperador. Esperava-se que, com a presença de um imperador, pudesse haver maior controle político. Assim, mesmo sem idade suficiente, Dom Pedro II foi colocado no trono para centralizar o poder. Essa questão, envolvendo a idade mínima para governar, ficou conhecida como golpe da maioridade. Com apenas 15 anos, Dom Pedro II foi coroado imperador
e governou o país por 49 anos. A insatisfação com o Império já se fazia sentir em diversos setores da sociedade daquele período. Além disso, quando os regentes de Dom Pedro II não conseguiram controlar de fato muitas revoltas, a insatisfação aumentou ainda mais. A monarquia passou a ser vista como incapaz de administrar um país tão grande e tão diversificado. Uma das muitas formas de exprimir toda essa insatisfação foi o teatro. Durante o século XIX, Martins Pena foi considerado o pai do teatro satírico no Brasil. Suas peças ironizavam a sociedade brasileira de então. Essa sociedade era vista como controlada por um líder patriarcal escravista e cuja população era simples demais para fazer frente aos patriarcas, por ser em sua maioria a população de origem rural. Martins Pena ressalta, entre outras coisas, a criatividade dos brasileiros diante das dificuldades. Durante o período regencial, a ausência do poder centralizador possibilitou o surgimento de várias rebeliões no Brasil. A maioria delas queria a separação das províncias. Os regentes não conseguiram manter um controle adequado do Brasil naquele momento. Para diminuir as revoltas sociais, os regentes criaram a Guarda Nacional, uma espécie de milícia. A população era coordenada por um líder local, geralmente alguém poderoso, como os coronéis. Eles tinham a responsabilidade de reprimir e combater as revoltas sociais. A Guarda Nacional exercia o papel de polícia. As diversas revoltas que ocorreram refletiram as diferenças em virtude do tamanho do Brasil. Administrar um país tão grande, com diferentes realidades sociais, culturais e étnicas para cada região, não era uma tarefa fácil. Dessa forma, o período regencial ficou marcado por muitas revoltas internas, altos impostos e por péssimas condições de vida para a população mais pobre. Até o próximo encontro. A política brasileira de então era baseada na figura do imperador. A Constituição de 1824 havia sido outorgada por Dom Pedro I de forma arbitrária. Essa Constituição centralizava todo o poder do país na mão do imperador, com o chamado poder moderador. 7 anos depois, ele renunciou ao trono brasileiro e voltou para Portugal. Como sucessor, deixou o filho, de apenas 5 anos de idade. Teve início, então, a primeira grande crise da nossa história. Nesse tempo, o Brasil era uma monarquia sem monarca, ou seja, o governo era exercido por regentes. Sem um imperador, não havia o poder moderador, e o sistema político centralizado não podia funcionar corretamente. O país corria o risco de se desintegrar, e muitas províncias se recusavam a pagar impostos e obedecer às ordens dos regentes. Movimentos separatistas ocorreram no Maranhão, no Pará, na Bahia e no Rio Grande do Sul. A solução foi antecipar a maioridade de Dom Pedro II, que assumiu o império aos 14 anos. Apesar da pouca idade e da ilegalidade do ato, as revoltas se acalmaram e uma nova tentativa de reordenar a sociedade se fez presente na política do Brasil. Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o longo período da história brasileira em que o governo era monarquia. Dessa forma, o controle político era centralizado na figura de reis e depois de imperadores, que detinham grandes poderes. Para um país com tão grande influência monárquica no decorrer da história, a utilização de termos como rei do futebol ou rainha dos baixinhos se explica. É uma rápida associação de uma personalidade e seu grande carisma, ou mesmo influência em determinado ramo da sociedade. O Brasil foi um país monarquista durante a maior parte da história, ou seja, desde o descobrimento até a proclamação da República em 1889.
E nesse período monárquico, uma fase bastante importante foi o Segundo Reinado, marcado, entre outras coisas, pela figura do imperador Dom Pedro II. O Segundo Reinado foi um período caracterizado também pela estabilidade política e pelo crescimento econômico do Brasil. Em termos sociais, um acontecimento muito importante foi o fim da escravidão, com a assinatura da Lei Áurea. Outro fato foi a introdução do trabalho assalariado no país e o crescimento da população urbana. O período do Segundo Reinado foi o último período monárquico da história brasileira. O café foi o grande produto nacional. Através da produção do café, o Brasil iniciou o primeiro processo de industrialização. Houve a troca de mão de obra escrava pela mão de obra assalariada. Com isso, ocorreu uma maior entrada de imigrantes europeus no país, que vinham com o objetivo de trabalhar nas lavouras de café. Alguns personagens da nossa história são mais conhecidos, como, por exemplo, Dom Pedro II. O imperador Dom Pedro II foi um grande entusiasta das artes e das ciências. Foi durante o seu reinado que a escravidão foi abolida no Brasil, em 1888. Além disso, durante o reinado de Dom Pedro II, também ocorreu um maior fluxo de imigrantes europeus ao Brasil. O início da industrialização, o fim da escravidão e a chegada de imigrantes europeus foram alguns fatores que impulsionaram o crescimento cultural do Brasil. As tradições italiana, alemã, polonesa, para citar apenas alguns exemplos, se mesclaram com as culturas africana e indígena, que já existiam no Brasil. A união de características dessas muitas culturas ajudou a formar a atual cultura brasileira. Tchau e até o próximo encontro. Olá, tudo bem? Pois desde a descoberta das terras que viriam a ser o Brasil, no ano de 1500 até a proclamação da República em 1889, o Brasil esteve sob o governo de uma monarquia. O primeiro imperador do Brasil subiu ao poder em 1822. A mudança do governo monárquico para o governo republicano foi uma estratégia da elite agrária brasileira para manter a mesma condição política e social, a privilegiada condição econômica do período colonial, através do latifúndio, escravidão e agroexportação. Isolada no poder, a monarquia era marcada pelo autoritarismo e não acompanhou o processo de modernização que o Brasil passou na segunda metade do século XIX. A monarquia foi extinta em novembro de 1889. Ela foi derrubada por um golpe militar e não teve nenhuma resistência armada. Os militares tomaram o Palácio Imperial no dia 15 de novembro e oficializaram a proclamação da República. Depois, a família real foi levada para o exílio na França. No final do século XIX, o Brasil passou por um acelerado processo de modernização econômica e social. Porém, na área política, o governo monárquico permanece inalterado. Por muitos grupos poderosos, a monarquia passa a ser vista como um sistema conservador, ultrapassado, elitista, escravocrata. Em função disto, ela passa a ser responsabilizada pelo atraso do Brasil. Industrialização, urbanização, introdução do trabalho assalariado, entrada dos imigrantes, expansão das vias férreas, introdução do bonde, do telégrafo e do barco a vapor, iluminação pública nas grandes cidades, aumento da classe média urbana. Essas e outras mudanças alteraram a sociedade. Setores sociais, como o Exército, acreditavam que a monarquia do Brasil não permitia um maior espaço no poder. A monarquia era uma forma de governo que muito beneficiava a elite, entre ela a aristocracia agrária escravista. Assim foi ficando cada vez mais isolada, até a queda em 1889.
enquanto a República construiu para si mesma uma imagem de modernidade, de liberdade, de pensamento e de democracia, para contrapor com a imagem de uma monarquia decadente. Muitos costumam dizer que o Brasil dormiu monarquista e acordou republicano, pois a ruptura política no Brasil foi bastante inesperada. Ninguém poderia prever que o reinado iria cair. A monarquia brasileira foi derrubada por um golpe militar. Dom Pedro II partiu para o exílio com toda a família real. Pela primeira vez na história do Brasil, o país teria uma forma republicana de governo, sem rei. Como todos os outros países vizinhos da América, a República foi montada pelos articuladores do golpe, entre eles os militares e os cafeicultores paulistas. No início, era uma república autoritária e positivista, com instituições fracas e poderes indefinidos. A República levou alguns anos para adquirir uma feição mais democrática e para se consolidar no Brasil. Em 1993, foi realizado um plebiscito no Brasil, que convocou os eleitores para decidir sobre o modelo de governo. Entre as formas de governo estavam a monarquia e a república. Entre os sistemas de governo estavam o presidencialismo e o parlamentarismo. A consulta popular decidiu manter o modelo de república presidencialista no Brasil. Tchau e até o próximo encontro. Chegamos ao fim do segundo ano da disciplina de História do Ensino Médio. No século XVIII, vimos a ascensão do liberalismo, inclusive através de revoluções, como a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Vimos a importância da pecuária e da mineração nos tempos do Brasil colônia. Vimos também as mudanças que aconteceram no Brasil com a vinda da família real, o processo de independência do Brasil e quando Dom Pedro I abdica do trono. Vimos o período regencial e depois o segundo reinado com Dom Pedro II subindo ao trono antes de completar 15 anos. Dom Pedro II governa por cerca de 49 anos e com ele vimos também o fim da monarquia. No mundo, o socialismo, que surgiu no século XIX, ganhou força depois no século XX. O liberalismo se impõe e avança através, inclusive, da industrialização. Vimos como a Europa praticamente dominou o mundo. Se você gostou especialmente de um dos temas, existem muitos filmes e livros que tratam de temas históricos para informar ou só para divertir. Todos valem para despertar a nossa imaginação, mas tome cuidado. Um filme se baseia muitas vezes em fatos históricos, mas ele também pode alterar esses fatos. É necessário muita atenção. Parabéns pela conclusão do segundo ano. Eu vou estar esperando por você na etapa final do ensino médio. Então, até lá!